Aleluia. Senta um pouquinho, amado. Senta um pouquinho só. Mas se você não quiser sentar e quiser ficar de pé comigo, não tem nada contra não. Diga ao seu irmão, meu irmão, me deixe. Se eu chorar, me deixe. Aleluia. É amor de Deus, amado. Eu fico olhando cada história assim e digo, meu Deus, é muito amor. É muito amor. É muito amor. É muito amor, cara. Eu queria saber o quanto você é grato por esse amor ser derramado. Eu vejo tanta gente indiferente a esse amor. Eu não sei o que é que você entende por amor, mas amor é atitude. Eu ouço muita gente falar que amor não enche barriga. Verdadeiramente não. Esse amor não. Ele enche a sua vida. Ele dá sentido à sua vida. E por mais que as pessoas falem, digam o que quiser, no momento difícil, é esse amor que nos mantém de pé. É esse amor. Nós estamos lendo a história de um homem que tinha 2 filhos. E que esse filho, como eu e você, no momento de loucura, porque todo dia, se você não vigiar, você vai ter esse momento de loucura. Essa loucura de querer sair de casa. Eu já pensei quando era jovem. Talvez você, quando era jovem, também pensou dessa forma. Vou sair de casa, meu pai. Não dá para ficar mais. E o que eu vejo aqui é que nesse dia de loucura, esse menino não estava satisfeito com o lar que ele tinha. Ele não estava satisfeito em ter a refeição os 3 dias. Ele não estava satisfeito em ter a sua roupa passada. Ele não estava satisfeito em nada do que os pais lhe davam. Ele achava pouco. Esse menino aqui, ele preferia morar na rua do que morar embaixo de... Quando chuva, ele estava guardado, protegido. Esse menino, ele decidiu viver a vida dissoluta. Ou seja, quando você sai debaixo da cobertura do Pai, você não vive, você sobrevive. Diga a pessoa que está ao teu lado, diga, decida hoje viver e não sobreviver. O que eu olho aqui é que esse filho, ele tinha tudo para se dar bem. Esse filho aqui, ele tinha tudo para ser um bem-sucedido na vida, porque ele era filho de alguém que tinha posses. Mas ele se deixou levar pelas paixões. Paixões que nós podemos dizer diversas coisas. Paixões que eu e você muitas vezes somos levados. Paixões do namorico. Achar que Deus é nada. Achar que esse emprego é alguma coisa. Achar que o cursinho que você está fazendo é alguma coisa. E são essas paixões do mundo que deixa de valorizar o valor da casa do Pai. Essas paixões que eu chamo de raposinha, rouba o prazer de estar na casa do Pai, de estar embaixo da cobertura do Pai. E essa noite eu queria que você, enquanto o Senhor ministra através da minha vida, que você se visse nesse lugar, que esse coração que não é meu, que eu quero declarar nessa noite, ele é do Senhor. E quem vai moldar é o Senhor. A Bíblia diz que esse rapaz, ele decidiu ir, não para ali, do outro lado da esquina, não, ele decidiu ir para um lugar bem longe. Porque talvez esse lugar bem longe, ele pudesse fazer o que muita gente não gosta de fazer em casa e não consegue, é extravasar. Extravasar, é quebrar mesmo, é saciar os seus desejos mais íntimos. Ele desejava ir para um lugar bem longe, longe da casa do Pai, um lugar onde ele achava que ele poderia ser dono do próprio nariz. Porque esse é o pensamento desse jovem. Ele queria ser independente. Todos nós chegamos a uma fase que queremos ser independente, mandar na minha vida, queremos ser dono de nós mesmos.
E a Bíblia diz no versículo 13, você vai acompanhar comigo, ele diz que e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo. Ele juntou tudo que ele tinha e partiu para uma terra longínqua. E ali ele não juntou, ali ele não aglomerou, ali ele desperdiçou os seus bens. Por quê? Porque quando você está longe da diretiva, da direção do Pai, quando você decide andar pelos seus próprios caminhos, aquilo que você pensar que está construindo, você está destruindo. Aquilo que você pensa que por muito trabalhar, por muito se esforçar, você está construindo, infelizmente, é só aflição de espírito. Infelizmente, é só dor. Por quê? Porque na presença do Pai, você tem diretivas, você tem direção, você tem limite, você tem proteção. Mas longe da presença do Pai, você só vai desperdiçar a sua própria vida. E eu queria que você acompanhasse comigo essa história, essa parábola. Porque aqui nós observamos que esse rapaz, ele saiu com riquezas, ele saiu com criados. Talvez alguns saíram com riquezas naturais, riquezas que não são dinheiro, riqueza que eu estou falando não são valores financeiros, mas são riquezas que o seu pai e a sua mãe colocou aí dentro. Riquezas como honrar, respeitar. São riquezas, irmãos, que eu e você precisamos ter. Cuidado para não perder. Mas esse rapaz, ele saiu com essas riquezas. Ele saiu com criados. E ele procurou pousar bem longe da casa do pai, bem longe. E ele foi para um país estranho. A Bíblia diz que ele viu anúncio em todos os jornais. O nome dele estava nas manchetes dos jornais, podemos dizer. Chega grande empresário, ou filho de um grande empresário na cidade. E você sabe que quem tem dinheiro, nesse momento, os amigos se uniam para gastar o seu dinheiro. Você quer conhecer um amigo? Você vai conhecer. Não é quando você tem, é quando você não tem dinheiro. Esse é o verdadeiro amigo. Amados, esse rapaz, como todo rapaz, ele começou a se entregar a orgias, ele começou a se entregar aos bailes, ele começou a se envolver nos banquetes. E na maioria das vezes, você sabe, quem é embriagado, ou quem já esteve embriagado, sabe que naquele momento ele é o cara mais rico do mundo. Então quem paga a rodada é ele. Só que aqui não era uma, não era duas, talvez semanas e semanas pagando isso, pagando e pagando e pagando. E você sabe de onde tira e não se coloca de volta. Nós chegamos a um lugar chamado falência. E isso bateu na vida desse rapaz. A falência chegou, e ele teve que vender o rebanho, ele teve que vender os servos. E a última tentativa dele, ele se entrega a um lugar chamado azar. Diga comigo, azar. Sabe aquela pessoa que diz: eu já fiz de tudo no meu casamento, eu já fiz de tudo com esse menino, eu já fiz de tudo com essa menina, eu já fiz de tudo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me entregar ao azar. Seja, não é de jeito que seja, como a vida me levar. E nós observamos aqui que quando ele se entrega não a Jesus, quando você decide não se entregar à palavra, quando você decide não se entregar a Deus e se entrega ao azar, ao acaso, você acaba perdendo tudo. E o final é ruína. A Bíblia diz no versículo 14, acompanhe comigo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar. Irmãos, esse jovem, que é filho de um homem que tem propriedades, esse jovem que nada sentia falta, esse jovem que morava na casa de seu pai, esse jovem que era sustentado por ele, esse jovem que tinha criados, agora ele se encontra à beira da amargura. E para a situação piorar, não melhorar,
Talvez ele imaginava assim: não, eu vou conseguir um emprego aí, eu vou arrumar alguma coisa. Há uma coisa que, para piorar a situação dele, para piorar a situação desse jovem, uma coisa que eu tenho falado e eu continuo a falar aos jovens dessa casa, aos homens dessa casa, aqueles que querem se casar ou dar-se em casamento. Esse jovem chegou à crise e ele não tinha uma das coisas que nós chamamos de profissão. Ele não tinha profissão. E aquele que não tem profissão, não tem emprego diante de uma crise. E aqui o que eu quero que você entenda, que o Senhor está nos dando uma diretiva. Tenha uma profissão. Não fique perdendo tempo. Tenha uma profissão. Porque quando a crise chegar, você tem uma profissão. Observe aqui, irmão. Você, lendo essa parábola, você está falando para um judeu. O Senhor estava falando aos fariseus, mas ele tratava de um judeu. E no judaísmo, ou na nação judaica, comer carne era comer um animal imundo. Levítico diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Esse jovem judeu saiu da sua casa, foi para um lugar longínquo, e agora ele está cuidando do que é imundo. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você sai da diretiva do Pai, quando você decide sair dos caminhos, quando você decide sair da presença do Pai, você deixa de andar naquilo que é saudável, que é santo, e você vai para esse mesmo lugar aqui, para a imundície. Você vai lidar com coisas imundas. A palavra de Deus diz que esse jovem, ele desejava até comer, mas o único emprego que ele teve foi de cuidar de porcos. A palavra de Deus diz que em Levíticos o porco é imundo. Agora imagine comigo, se você cuida de uma criatura imunda, se você é um criador de algo que é imundo, agora se você come isso que é imundo, a criação daquilo que é imundo, você vai se tornar o quê? Ele desejava comer junto aquilo que os porcos comiam. Pensa comigo, irmão. Sabe o que os porcos são considerados? Por todo rabino, amaldiçoado. O que eu entendo? Quando eu saio da cobertura do Pai, quando eu deixo de ser filho, o que eu vou me tornar é aquilo que o porco é: amaldiçoado. E eu preciso estar lembrando a você uma coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isso é uma lei, filho. Se você desonra o seu pai, se você escolhe a desonra, tem consequência. Nós sabemos que o Senhor estava falando para os fariseus, mas de igual modo, os judeus, os fariseus, eles olhavam e viam que Jesus estava com essa pregação, juntando pessoas e não separando. Jesus, com essa palavra, aqueles que ouviam, em vez de dispersar, se aglomerava. Queria saber, peraí, onde é que esse cara vai chegar mesmo?
Pessoas de outro aprisco, pessoas de outros lugares vinham ouvir a palavra de Jesus. Porque Jesus falava por parábolas, e as parábolas de Jesus identificavam a pessoa. Ele falava sobre campo, ele falava sobre semente, ele ia no lugar onde muita gente está, onde o entendimento é fácil. E isso aglomerava, aglutinava pessoas. Podemos dizer pessoas de outro aprisco. E ainda por fim, essas pessoas ouviam dizer que o pai desse menino pródigo, ao final de tudo, ele o recebeu e o reconheceu como filho. Para um rabino, para um judeu, você falar isso, não tem condições. No versículo 16 de Lucas, você for acompanhar comigo, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, eu entendo que esse momento é o momento que ele parou e refletiu: o que eu estou fazendo na minha vida? Olha para a pessoa do teu lado e diga: pare. É o momento de refletir. O que é que você está fazendo com a sua vida? Ele parou, caiu em si e ele disse: quantos servos do meu pai, talvez na sua Bíblia tenha jornaleiro, porque também são servos. Quantos servos do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Os dias aqui eram difíceis, mas ele teve um tempo para cair em si. O filho do dono de propriedades agora ele suplica que se fosse sustentado igual a um porco, mas nem assim ele consegue. O filho de um homem que tinha grandes propriedades, o estômago lhe doía e o levava a meditar. Muitas vezes essa é a realidade de muitos filhos, de muitos servos, por quererem andar dissolutamente, achando que não tem ninguém sob a sua cobertura. A consequência é essa. Esse é o resultado de muitos que querem andar dissolutamente, independentemente. O estômago dói, ou seja, vai passar fome. E essa fome é Deus parando você, dizendo: está na hora de você reconhecer que quem te alimenta sou eu. Ele diz assim: pare para meditar. Pense na intimidade que eu tinha com você no teu lar. Ele está dizendo para mim: amado, você tem intimidade com Ele? Eu quero que você veja a semelhança entre esse jovem e a nossa conduta, e a sua própria conduta com o Senhor. Eu queria que você entendesse que olhar para Ele, você tem muitas vezes se encaixado em tal descrição. E talvez como esse filho mais moço, você já experimentou a fartura de bênçãos espirituais em várias áreas da sua vida. E hoje você já se encontra mais afastado da casa do Pai. Você já não tem tanto tempo para estar na casa do Pai. E nós observamos que pela forma como estava sendo conduzida a vida desse menino aqui, desse jovem, desse filho pródigo aqui, posso dizer com certeza, ele não ia demorar muito tempo vivo, ele ia falecer. Mas graças a Deus que ele caiu em si. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Eu queria que você abrisse e lesse para você. E se essa pessoa porventura está sem Bíblia do seu lado, seja profeta na vida dela, diz: ouça o que a Bíblia diz, ouça o que a palavra de Deus diz. Leia para você. Você leu? A soberba
procede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Para que você não tenha que cair e não, o seu lugar não seja uma ruína, desce do salto. Provérbio 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Você precisa entender, irmão. Mas quando esse rapaz parou e disse: peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Ele entendeu o que o provérbio diz. E aí, irmão, as boas decisões vão resultar num sucesso lá no futuro. Boas decisões resultam num futuro promissor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia diz: levantar-me-ei, versículo 18. Lucas, voltamos para Lucas. Ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e ponde um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremos-nos. Por quê? Por que esse motivo? Porque esse filho, esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a alegrar-se. Eu não vejo aqui a Bíblia dizendo: e aí, o pai chegou e disse: está vendo? Eu não disse que você não ia dar certo. Talvez a Bíblia não relata, mas eu imagino aqui que o pai muitas vezes ficava naquela porteira ou naquela sacada da casa, esperando alguma decisão. Talvez, trazendo para a nossa realidade, ele ficava esperando que o celular tocasse, ele esperava que uma mensagem chegasse a respeito daquele que saiu de casa, a respeito daquele que quebrou a aliança, a respeito daquilo que não quer mais compromisso com o Senhor. Esse é o coração de um pai, esse é o coração de um pastor. A parábola aqui, irmão, ela não está falando de ira do pai. A parábola aqui, ela descreve um amor. Um amor que nós muitas vezes reivindicamos do outro, mas não estamos prontos a derramar, a compartilhar. Um amor que nós queremos do pai. Um amor que nós queremos, um amor com cuidado, o amor da proteção, o amor da provisão. Como filhos nós queremos isso do pai. Mas eu queria perguntar: o que você tem feito para que esse amor seja retribuído para você? Muitas vezes você quer amor do marido, muitas vezes você quer amor, eu quero que esse homem me ame. Mas o que você tem feito, igreja, para que esse amor seja derramado sobre a sua vida? Eu queria que você fizesse uma avaliação. E se você tiver coragem, diga assim: que Deus me trate como eu trato Ele. Você pode falar isso para Deus? Então você está se encaixando no quadro do filho pródigo. Então, cara, desce desse saltinho, para que a ruína não bata na sua porta. Desce dessa soberba. E reconhece que você tem sido esse filho pródigo. Mas uma das coisas que me chamou a atenção aqui
E o Espírito Santo me perguntou: o que você é? Filho ou jornaleiro? O que para você é melhor? É ser um filho ou um jornaleiro? Ou um escravo? Sabe que muitas vezes a gente prefere ser o jornaleiro? Porque como jornaleiro a gente tem direito de reclamar do nosso Senhor, porque Ele não está pagando. Mas como filho a gente não tem, cara. Como jornaleiro a gente tem que queimar pneu e reivindicar os nossos direitos. Mas como filho, nós não temos. Como filho nós temos que torcer para que o pai dê certo, para que o pai volte para casa, para que o pai seja bem. E o que eu tenho visto é muito filho querendo se tornar jornaleiro. E por mais que o pai diga: não, cara, aí não é teu lugar, o teu lugar é aqui, comendo, bebendo, nos alegrando. Mas ele diz: não, eu quero ser jornaleiro, eu quero ser servo. Se você tiver condições, olha para seu irmão e diga aí: o que é que você é? Servo ou filho? Tudo é uma questão de estilo de vida. Você escolhe o estilo de vida que você quer proporcionar. Irmãos, eu comecei a observar algumas diferenças entre filho e servo e jornaleiro. E eu queria que você se enquadrasse, irmão, que você veja e reavalie o que você está sendo. Porque o filho, ele recebe do pai o direito de vestimenta. O filho, ele se vestia melhor do que o pai dava, ele concedia ao filho. E Jesus, ele quer nos revestir com vestes salpicadas pelo sangue carmesim. Nós precisamos entender. Mas o pai disse ao seu servo: tragam depressa a melhor roupa. Olha para essa pessoa e diga: meu pai, ele quer te dar o melhor, jamais o pior. Às vezes eu olho meninas tomando decisões de começar a namorar, que pensam em casar, e eu só faço uma pergunta: você já falou com o pai para saber se é o melhor? Não dá tempo, né? A palavra de Deus diz que Ele quer revestir você, quer dar uma vestimenta nova. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, pôr-lhe um anel, a autoridade na mão, e alparcas nos pés, um novo fundamento. O Senhor está falando de novos fundamentos. O Senhor está dizendo assim: olha, filho, não são as coisas mais importantes, eu continuo amando você. Foi isso que o pai estava dizendo ao filho. Você desgraçou a sua vida lá, você destruiu tudo que nós construímos, mas isso não é mais importante que você. Eu volto a te dar a autoridade e um novo fundamento, fundamentado em amor. Você não merece, mas a graça do Senhor chega sobre a sua vida. É simples, cara. É só você ver como é que você se porta quanto às coisas do teu pai. Veja a importância que você dá às coisas do teu pai. O escravo, ele é diferente. Quanto ao vestimento, o escravo, ele se vestia com remendo ou com as sobras do que os filhos vestem. E assim Satanás, ele faz na vida de muita gente. Satanás, ele faz com que você vista a roupa da vergonha, da humilhação. Satanás faz com que você vista o resto, sempre o resto. Só que o Senhor diz: olha, eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vista e, escute, não apareça a vergonha da tua nudez. Porque Satanás, ele tem o maior interesse em te dar vergonha e mostrar a tua nudez. Porque esse é escravo.
E o escravo, ele vive da sobra das roupas dos filhos. O filho, ele recebe do pai o direito da refeição. Quando o Senhor diz que eu vou te dar para que você coma o melhor dessa terra, Ele está falando para os filhos. O filho, ele sempre comia o melhor da mesa do seu pai. O filho, ele sempre vai comer o melhor da mesa do pai. Eu pergunto, você tem comido o melhor? Cristo, ele quer nos alimentar com a sua palavra, com o maná vivo que desce do céu. A pergunta é, você tem procurado se alimentar dele? Quais são as suas desculpas para não ler a Bíblia? Quais são as suas desculpas para não participar do culto? Quais são as suas desculpas para não se envolver na obra do Pai? Aleluia. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 15, versículo 23, olha o que é que o Pai diz: tragam agora um bezerro cevado, mata esse bezerro, porque comemos e alegremos-nos. Aleluia. Isso é direito do filho. O filho, ele come da mesa do pai, mas o escravo, o jornaleiro, ele come o resto, as sobras. Lembra quando a mulher foi falar com Jesus? Jesus disse, não me convém falar com você, eu não vou orar por você. Aí ela disse, nem que caia as migalhas que os cachorrinhos comem. Amados, Satanás, ele quer nos dar o resto. Satanás, ele quer sempre as sobras. Sobras como? Droga, bebida, prostituição, fornicação. Esse menino, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Tem filho querendo comer as bolotas de Satanás. O filho recebe do pai. O filho recebe do pai o direito do domínio próprio. O filho, ele tem domínio próprio. Diga comigo, o filho tem domínio próprio. Sabe, irmãos, Cristo, ele quer que sejamos livres na sua presença. Cristo quer que eu e você sejamos livres. Ele quer que eu viva, mas viva os sonhos dele e os projetos dele. Ele tem sonho para nós, ele tem projeto para nós. Eu posso ouvir amém, igreja? Mas a pergunta é, o que é que você tem sonhado? Quais são os seus projetos? Nos seus sonhos, nos seus projetos estão inseridos o Senhor? Esse homem que você escolheu para namorar, ele serve ao Senhor? Essa mulher que você escolheu para conviver ou para viver, decidiu ser sua esposa, ela serve ao Senhor? É projeto de vida? Estamos chegando ao final do ano de 2017, estamos entrando no ano de 2018. Quais são os seus projetos 2018? O Senhor está inserido em quê deles? Essa semana eu estava falando aos meninos aqui, eu não tenho mais nada meu. Nada que eu faça é para mim. Tudo que eu tenho e tudo que eu faço é para o Senhor. Tudo. Às vezes a gente vai passear. A gente vai semana passada eu fui para o kart com os meninos. E para a glória de Deus, não é querendo ser muito bom não. Aleluia. Ninguém passou de mim, irmão. Ninguém passa daquele que está parado. E o Senhor dizia, filho, todos correm uma corrida. No kart, irmão, no kart. O Espírito Santo dá um tempo, irmão, dá um tempo. Deixa eu correr. Não, filho. Muitos estão correndo de kart. Eu não te chamei para isso. Você veio para esse ambiente para que você entenda que muitos correm, mas tudo isso aqui é passageiro. Mas o que eu tenho para dar para você jamais vai correr da sua vida. Ele vai estar sempre com você.
Então, irmão, é o que você diz. Ah, apóstolo vai fazer uma ministração. Claro, eu vivo e respiro. Eu posso dizer, já não vivo mais o que eu quero, o que eu sonho. Os meus sonhos são os sonhos do Senhor. Os meus sonhos são os sonhos do meu Pai. E quando eu sonho o sonho do meu Pai, quando eu entro nos projetos do meu Pai, eu não tenho frustração, não tenho como dar errado, porque tudo o que Ele faz é bom, é perfeito e agradável, cara. Sabe por que você está assim, frustrado? Sabe por que você está assim, envergonhado, desconfiado? Porque os sonhos que você tem sonhado, os projetos que você tem andado, o Senhor não está presente. E aí a consequência é frustração, é decepção. Mas essa noite, filho, eu quero te convidar. Deixa Ele ser aquele que vai te dar os teus sonhos, os teus projetos. Deixa Ele ser Deus da sua vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele nos dá direito, irmão. Ele diz, olha, eu dou direito a você de tomar suas decisões. Ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre? Só que aquele que é jornaleiro, que é escravo, ele não é livre. Ele não exerce a sua própria vontade. E aí é construindo e desconstruindo. Por quê? Observe o que esse rapaz diz. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Satanás, ele quer tirar o nosso direito de escolha. Satanás, ele não nos deixa ter vontade própria. Ele coloca um jugo sobre as nossas costas para dominar e para destruir. É só você ver um drogado, é você ver um alcoólatra, é você ver um fumante. Muitas vezes ele quer parar, muitas vezes ela não quer se envolver, muitas vezes ele diz eu não vou, mas infelizmente ele não é mais dono dele, ele é servo daquilo que chamamos droga, álcool, prostituição, seja o que for. Ele não consegue. Mas essa noite, se você entender e entregar a sua vida ao seu Senhor, Ele te dá a liberdade. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei, você não é drogado. Eu sei, você não é fumante. Eu sei, você não é alcoólatra. Mas há outras coisas que você está preso e não consegue mais dizer não. E é dessas coisas que o Senhor está falando hoje. São essas coisas que Deus está dizendo: ei, para refletir e toma a decisão, porque eu estou aqui para te ajudar. Sabe, irmão, eu vejo homens e mulheres que estão condicionados à sua fé, ao esposo ou à esposa. Ei, a sua fé não consiste em homem ou mulher, mas consiste naquele que é autor e consumador da minha e da sua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O filho, ele recebe o direito de descanso. Olhe para seu irmão e diga: você recebe o direito de descanso. Jesus, ele quer nos dar descanso das dificuldades e dos fardos dessa vida. Todo filho tem direito ao seu descanso. Mas ele também diz assim: vinde a mim, todos os que estáis, e eu vos aliviarei. E no final ele dizia: encontrarei descanso para as vossas almas. Ele está falando para o filho. O escravo, ele vai sempre andar esbaforido. Porque o escravo, ele tem que cumprir hora. O escravo, porque o seu Senhor determina e ele tem que chegar. O escravo, ele não tem direito de descanso. O escravo, ele é o último a se deitar e o primeiro a se levantar. Ei, reveja a sua vida, cara. Talvez você é o último a se deitar e é o primeiro a levantar. Escravo, escrava, essa noite o Senhor quer te libertar.
Não é escute, isso não tem a ver com desemprego. O Senhor não quer te desempregar, o Senhor quer te libertar. Porque as cadeias que te prendem não são finanças, são espirituais. Não é o dinheiro. O escravo, ele não tem direito a descanso. Satanás, ele quer roubar a nossa paz. Ele quer nos deixar cansado. Porque um homem cansado, ele negocia valores. Um homem cansado, ele negocia valores. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Me dê. Um homem cansado, ele vai negociar esses valores. Amados, Satanás, ele quer infernizar a nossa vida e destruir tudo que nós temos. Mas o filho, ele recebe do pai um direito de herança. Repita comigo, herança. Você sabe que o filho, ele herda o que é de seu pai. E Jesus, ele quer que sejamos filhos do Pai Celestial. Para quê? Para que eu e você possamos herdar a vida eterna. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Diga, você tem direito. É herança tua, a vida eterna. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para não perder tempo, olha para cá. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para você. Deus, na sua palavra, está dizendo que existe uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, está guardada no céu para nós. Mas o escravo, ele não tem direito à herança, irmão. O escravo, ele não pode fazer e ter sonhos com herança. Sabe por quê? Porque o escravo, ele não faz parte da família. E quando o Espírito Santo colocou isso no meu coração, eu acho que ele olhou para o meu coração e ele viu algumas coisas. Sabe por que muitas vezes você fica todo desconfiado nessa casa? Sabe por que você muitas vezes não se envolve com as coisas nessa casa? Porque você não se sente da família. Esse é tempo que Deus está trazendo nós, como igreja, para um ambiente de família. E aquele que se vê não como um filho, mas como um jornaleiro, ele não se sente família. Ele não se senta na família. Ele não se senta na mesa. Mas essa noite Deus pode e quer mudar a sua história. Deus quer trazer você, através dessa palavra, para perto da família, para sentar na mesa como família e não mais como jornaleiro. Eu posso ouvir amém? O diabo, ele quer nos manter sob a escravidão. O diabo, ele sabe que como escravo nós não temos direito à herança. Por quê? Porque nós não fazemos parte da família. E se nós não fazemos parte da família, uma coisa é certa: a escravidão e a herança que o escravo tem nas mãos de Satanás é morte eterna. É morte eterna. Irmãos, nós podemos ver muito bem as diferenças entre o filho e o escravo. Sendo assim, eu queria fazer uma pergunta a você. O que você tem sido? Filho ou escravo? Seja profeta na vida dessa pessoa agora. Fala para ela, diz: olha, Jesus te ama. Jesus, ele quer salvar a sua vida. Mas a escolha está em suas mãos. É você quem decide. Amados, o relato que estamos vendo aqui de hoje me leva primeiro a refletir acerca do que temos feito com as nossas vidas. Eu não nasci, mas alguns aqui nasceram no meio da igreja. Ontem eu casei uma menina que praticamente ela nasceu na igreja. Nós temos aqui famílias que nasceram na igreja. Nós temos aqui pessoas que estão rodeadas de cristãos, de amigos que são cristãos. Mas existe também uma condição.
Talvez você não teve a regalia de nascer num lar cristão, de estar rodeado de pessoas cristãs. Mas uma coisa eu tenho certeza: você que está me ouvindo, você já teve a experiência de receber da parte de Deus a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você, eu tenho certeza, você se envolveu, você recebeu isso da parte de Deus. Mas você, talvez como esse jovem, decidiu sair e conhecer e pegar e ser independente. Irmão, você sabe o que significa pródigo? Pródigo é aquele que destrói. Pródigo é aquele que sempre está gastando e destruindo algo. Como é que tem sido a sua finança, cara? Como é que tem sido a sua vida? Você tem construído ou destruído mais? Você tem juntado ou tem gastado mais? Porque o filho pródigo é aquele que destrói e que gasta demais. Esse é o estado do pecador. Esse é o estado daquele que está separado de Deus. Esse é o estado daquele que quer viver fazendo extravagância, desperdiçando a saúde, desperdiçando a vida que Deus lhe deu, vivendo de forma dissolutamente. Amados, para o pai, o filho pródigo estava morto. Sabe o que ele está dizendo? Quem não tem Cristo está morto. Quem não tem Cristo está morto. Quem não é de Deus está morto. Quem não tem Cristo, quem decide não ser de Deus, não vive, sobrevive. O filho pródigo, ele parou, refletiu e ele decidiu fazer algo, voltar para o pai. Ele decidiu deixar os vícios, ele decidiu dar as costas ao mundo, ele decidiu chegar-se a Deus e reconhecer que pisou na bola, que errou, que falhou, e em misericórdia e o amor de Deus o alcançou. Eu queria encerrar fazendo duas perguntas para você. E eu sei que, eu tenho quase que absoluta certeza que Deus ele vai fazer essa pergunta para você também, no dia daquele grande tribunal. A primeira pergunta é: o que você fez com o meu filho, Jesus Cristo? Irmão, Deus não irá perguntar sobre os seus antecedentes, sobre as campanhas que você se envolveu, sobre quanta cesta básica você deu, sobre quantas vezes você participou dos cultos. Deus não quer saber a respeito da sua visão ou da sua doutrina. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Você aprendeu a amá-lo? Você aprendeu a confiar nele? Porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, apóstolo: o que você fez com o que eu lhe dei? Primeiro, o que você fez com o meu filho, Jesus, que se deu por você. O que você fez por ele? O que você fez com ele? A segunda, Douglas. A segunda pergunta, Douglas: o que você fez com o que eu lhe dei? Como assim? O que você fez com a sua vida? O que foi que você fez com a sua vida? Pergunta essa pessoa do teu lado: o que é que você está fazendo com a sua vida?
O que é que você está fazendo com as dádivas, com os talentos, com a oportunidade, com a energia, com o relacionamento, com o recurso que Deus tem te dado? O que você está fazendo? Vou te dar uma dica. Talento, oportunidade, energia, relacionamento, recurso, prosperidade. O Senhor vai, mais ou menos, Ele vai dizer assim: você gastou com você mesmo, ou você utilizou para um propósito que eu lhe dei? Vou repetir: saúde, riqueza, talentos, dons, cursos que você fez, diversos cursos, relacionamentos que você tem com muitas pessoas. O Senhor pergunta essa noite: o que é que você está fazendo? É para o seu bel prazer, mas o Senhor manda te dizer: Ele te deu para cumprir o propósito dele na sua vida. A pergunta é: o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Pergunta essa pessoa mais uma vez, seja profeta na vida deles. O que é que você está fazendo com a sua vida? Irmãos, mais que nunca, eu quero deixar claro para você uma coisa. A comunidade evangélica Kadosh, o ministério Kadosh, ele foi levantado nesse lugar para preparar você para que essas duas perguntas, quando forem feitas, você tenha como respondê-las, sem ser reprovado. Por quê? Porque a primeira pergunta, o que você fez com meu filho, por nome de Jesus Cristo, a primeira pergunta, ela vai determinar onde você vai passar a eternidade. Mauro, essa primeira pergunta, ela determina onde você, querendo ou não, vai passar a eternidade. O que é que você fez com Jesus que você recebeu? Essa primeira pergunta, ela vai determinar onde você vai passar a eternidade. E a segunda pergunta, apóstolo: o que é que você fez com o que eu lhe dei? Essa segunda pergunta, ela vai determinar o que você vai fazer por toda a sua eternidade. A segunda pergunta, ela vai determinar o que é que você vai fazer para o resto da sua eternidade. Para toda a eternidade é o que você vai fazer. Fique de pé, por favor. Chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Vocês estão entendendo isso? Ele entendeu, cara. E ele vai, por ter entendido, ele vai desfrutar do que está entendendo. Ele não está limitado a você, ele entendeu. E por ele estar entendendo, ele vai começar a desfrutar desse entendimento. E o Senhor ainda diz assim: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim, seja no curso, na faculdade, no trabalho, se você tem se envergonhado de ser um cristão, de professar fé em Jesus, se você tem feito isso, a palavra de Deus está dizendo: qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também do meu filho, ou do filho do homem,
Se você tem se envergonhado dele, ele também vai se envergonhar de você. A Bíblia diz que quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele vai olhar para você e dizer: eu nem te conheço, cara. Mas apóstolo, olha aí, veja, olha que injustiça. Injustiça não, cara. A palavra de Deus está dizendo: porquanto qualquer que entre a geração adúltera, pecadora. Ei, sabe o que é adultério? Adultério é aquele que, em vez de ter uma só esposa, um só marido, ele negocia com outro. Adúltero é aquele que serve a dois homens. Adúltero é aquele que está servindo a dois senhores, a Deus e a Mamon. É aquele que, quando tem que tomar uma decisão, a decisão de servir, ele pergunta: peraí, como é que está meu bolso? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa noite é noite de conversão. Essa noite é noite de conserto nessa casa. Essa noite é noite de Deus tratar com os filhos pródigos, não que saíram, mas que estão em casa. Que estão em casa. Por favor, baixe a sua cabeça. Não como um ato ritualístico. Mas sabe o que é um conselho? Enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu estava calado, os meus ossos secaram. Mas quando eu confessei, quando eu abri o meu coração e confessei ao Senhor, eu fui curado. Você quer sair daqui curado? Você quer sair daqui curada? Essa noite é noite de transformação, é noite de desatar nó nesse lugar. É noite de perdão, é noite de busca do Senhor, é noite de ser encontrado no Senhor, é noite de ser visto pelo Senhor e ser tratado por Ele, em nome de Jesus. Cadê aquele brilho no teu olhar que eu te dei? O Senhor pergunta, o Senhor pergunta, Filho meu, o Senhor pergunta, o Senhor pergunta.